paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Chegamos na última aula de número 13. Esse trimestre, que foi o último trimestre desse ano de 2021, o tema principal, basicamente, foi a vida do apóstolo dos gentios. Oh, que irmão abençoado, que é o nosso querido apóstolo Paulo. Que lições abençoadíssimas. Eu tenho certeza que você que teve o privilégio de estudar todo domingo, uma dessas lições teve um grande e abençoado crescimento espiritual. Estamos fechando esse trimestre. A lição de número 13 tem por tema a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. A gloriosa esperança dos crentes em Jesus Cristo, dos cristãos, de modo geral. 26 de dezembro, último domingo do ano de 2021, e o textual está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8, que diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E a nossa verdade prática diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 até o 11. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário dessa última aula. 1 Tessalonicenses 5, 8. Bom, o contexto do nosso textuário está inserido, então, na primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses. O nosso textuário é o versículo 8 do capítulo 5. Então, ele está dentro de um contexto dos versículos 1 até o 11 desse capítulo 5. E nesse capítulo 5, então, Paulo inicia exortando os cristãos, exortando os crentes, que são pessoas que agem durante o dia. Porque nós não temos medo de mostrar as nossas obras. Por isso que é as claras, transparência. E, obviamente, que os cristãos são sóbrios, ou seja, não vivem embriagados ou entorpecidos. Mas nós temos, então, esse compromisso espiritual e moral de vivermos uma vida onde o nome do Senhor deve ser glorificado. Então, para eles, não há tempo apropriado para dar invasão aos impulsos carnais. Em hipótese alguma. Nós temos, então, que literalmente se libertar de todo tipo de... Aqui a palavra correta é literal, é embriaguez mesmo, mas seria qualquer tipo de entorpecimento. Naturalmente, o apóstolo Paulo quis dizer que a conversão, o novo nascimento, a experiência que nós podemos ter com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é tão real, tão extraordinária, que tira o homem das trevas e traz para a luz. Olha que coisa linda! O indivíduo é transportado para o reino da luz. E essa iluminação confere à pessoa o novo nascimento, a mudança de perspectiva,
de cosmovisão, graças a Deus. E isso é extraordinário, porque esse impacto espiritual, essa retirada da pessoa das trevas para a luz, confere a ele a santificação. Ele entra no processo de santificação e, portanto, ele vai abandonar, abominar as obras das trevas, graças a Deus. A santificação, então, garante e aperfeiçoa a obra do processo da conversão. Conversão, conforme vai ocorrendo esse novo nascimento, é natural, então, nós temos prazer nas coisas de Deus. Paulo dá a entender que tanto na conversão como na santificação, a presença e o poder do Espírito Santo é fundamental, porque é o Espírito de Deus que faz com que o homem seja tocado por esse amor de Deus e tenha sensibilidade para acolher a graça de Deus. E, portanto, ele fica liberto das velhas tendências pecaminosas, a vida mundana. Agora, esse versículo é uma exortação. Ele está exortando a nós mantermos a vigilância, a sobriedade. Nós podemos dizer que tanto a vigilância como a sobriedade também não são suficientes. Nós devemos nos armar para a batalha que vamos enfrentar. Então nós não podemos apenas, eu vou ficar apenas de pé. Não, eu tenho que marchar. Eu tenho que enfrentar um terreno hostil, que é a vida nesse mundo. Mas Deus nos capacita, nos dá recursos, nos dá sensibilidade para avançarmos. Por essa razão, então, Paulo recomenda o uso de um peitoral formado pela fé e pelo amor. Duas virtudes cristãs. O amor e a fé são virtudes muito exaltadas na teologia paulina, na palavra de Deus, não é? E a fé e o amor me dá força para o enfrentamento, me protege nessa batalha que eu tenho que enfrentar. O apóstolo Paulo, então, ele não está falando apenas de uma guerra simbólica ou metafórica. A guerra que nós enfrentamos é real. São contra as potestades desse mundo, contra esse sistema diabólico que tenta levar as pessoas a viver em trevas. Então não se trata apenas de simbologia, essa batalha. E Paulo, nesse contexto, vincula 3 virtudes que formam uma cadeia de ouro das virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Isso está descrito ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E também o trecho de Romanos, capítulo 13, versículo 12, exorta os crentes que se vistam da armadura cristã, a armadura de Deus. Armas espirituais para resistirmos os dias maus. Então, mediante o uso dessa metáfora de armamento, Paulo enfatiza a necessidade da seriedade, do revestimento, mas também da disciplina e da preparação, da luta, de dedicação intensa, de obediência ao nosso comandante supremo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pensamento da vigilância, ele é interessante, porque nos versículos 6 e 7 desse capítulo, ele vai falar sobre, ou vai fazer um sugestionamento de uma metáfora militar. E aí ele vai usar o vocábulo salvação. Sugere-nos o conteúdo do versículo que vem em seguida.
Então esse texto áureo é uma exortação muito relevante para a minha vida como cristão. Ao fechar o estudo trimestral desse ano de 2021, vem essa palavra maravilhosa. Mas nós quem? Eu, você que está me ouvindo, nós que somos do dia, da luz, da claridade, sejamos sóbrios, jamais estejamos em uma vida de embriaguez ou completamente entorpecida, jamais. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do armamento da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Glória a Deus! Que lição maravilhosa, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Essa lição de número 3, nós vamos fechar então o nosso estudo trimestral com chave de ouro. Primeiro tema, a consciência de Paulo diante da morte. 1.1, uma morte como oferta de sacrifício. É isso que está registrado na segunda carta que o apóstolo Paulo enviou ao jovem filho na fé dele, Timóteo, capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo guiava o apóstolo Paulo em tudo. E ele fez o tempo todo sentir que a sua partida estava próxima. Então o próprio Espírito Santo orientava Paulo que estava chegando o tempo da partida dele. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta com cheiro agradável ao Senhor. Então Paulo jamais permitiu que o pensamento do martírio, de que a morte dele estava próxima, que isso viesse trazer algum problema emocional para ele. Jamais. Ele nunca foi frustrado, porque ele compreendia o plano de Deus na sua vida. É preciso ter essa consciência. Nós cristãos precisamos ter essa consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, nós o encontraremos com o Thanatos. A palavra Thanatos significa morte, que significa separação. Separação do material do imaterial. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala. Mas nós sabemos, nós cristãos, temos convicção, se esse tabernáculo se desfizer, esse corpo, temos de Deus uma casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna, dada por Deus, nosso Senhor. Então, por intermédio do Espírito Santo, nos preparamos para essa esperança gloriosa. 1.2, combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate, ele foi por enfrentamento, ele sabia que ele tinha crido e que era fiel para recompensá-lo. Desde quando Paulo teve o um encontro com o Senhor Jesus lá na estrada de Damasco, que nós vimos, quando aquele sol, aquela luz mais forte do que o sol, brilhou. A partir daquele momento, ele sabia que ele estava caminhando para o martírio, porque ele iria enfrentar a antiga fé judaica. É notório a total entrega de Paulo. Paulo entregou totalmente para Deus, para a obra ministerial, para a obra de missões. Paulo se entregou para a obra de Deus. E ele sabia que essa entrega a Deus, ou viver para Deus, não era um mar de rosas. É ilusória a ideia de que é possível a gente ter uma vida sem perseguições, sem provações, sem injustiças. Isso é impossível. Paulo é o maior exemplo de quando ele se decidiu para o Senhor, em servir ao Senhor com alegria. Ele passaria por terríveis perseguições,
por provações, mas também por colheitas da plantação de igrejas que ele fez. Ele combateu o bom combate. Ele viveu o evangelho integralmente. E essa causa é nobre, né? Porque é a causa do evangelho. Então Paulo podia fazer um autoexame e podia dizer: combati o bom combate. Graças a Deus, que Deus possa nos dar essa graça de termos esse comprometimento espiritual e que nós possamos fazer esse autoexame e possamos dizer as mesmíssimas palavras do grande apóstolo dos gentios: combati o bom combate. 1.3 Gratidão e esperança, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Então, além de combater o bom combate, o apóstolo Paulo fala: acabei, ou acabou a carreira. E ele fala: e guardei a fé. Então, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Eu estou lembrando aqui que nesse último domingo, eu recebi o envelope de dízimo de uma irmã chamada Maria de Lourdes, carinhosamente chamada de Lurdinha. Era Florzinha, né? Uma Lurdinha, uma referência espiritual e moral, uma serva de Deus que deixa um patrimônio espiritual enorme para a nossa Assembleia de Deus de Campinas. E o Senhor a chamou, promoveu-a para o descanso eterno. Muito bem. E no último domingo a filha dela, a irmã Gedália, carinhosamente levou o dízimo do último pagamento da irmã Lurdinha. E a irmã Gedália falou assim: sabe, pastor, a gente levou o último dízimo porque eu sei que essa mulher foi tão fiel e esse seria o desejo dela. Até depois de morte, irmão, o último pagamento dela, a filha foi e fez, porque a filha sabia que ela se alegraria em levar o dízimo para o Senhor. Olha que coisa mais linda, irmão. Mesmo depois de ter morrido, partido para o Senhor, a família tem a sensibilidade espiritual de seguir nos caminhos dessa matriarca que deixa um legado espiritual relevante para toda a Assembleia de Deus, para todos os evangélicos, né? É uma coisa maravilhosa. Gratidão e esperança. Paulo tinha esse sentimento. Durante anos de ministérios, sua fé permaneceu robusta, pujante, animada, porque ele sabia em quem tinha crido. Porque tem gente que é só fogo de palha, né, irmão? Aquela maior pressão no começo, depois vai caindo e some. Paulo não. Paulo o tempo todo. Quer ver um herói da fé também que era assim? Daniel. Daniel, como jovem, ele é uma bênção. Depois, como governador da Babilônia, ele é uma bênção. E depois, quando ele é jogado na cova dos leões, ele continua com a mesma fé. É uma bênção. Quer dizer, todo o tempo está com a fé robusta, firme, cada vez mais forte. Graças a Deus. Embora ele não pudesse evitar, então, a morte física, ele sabia que estar na presença do Senhor era a coroação de todo o seu trabalho, da sua trajetória. Filipenses 1:23, eu citei Filipenses 1:23 na última lição. E ele fala: tenho vontade de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente muito melhor. Isso mostra que quando a pessoa morre, ela tem consciência. Tem muitas igrejas, coitada, é gente que não tem conhecimento da Bíblia, acha que morreu, acabou, acha que a pessoa fica dormindo. Não, para começar, Deus não é Deus de morto. Então, quem morre não morre para Deus, está vivo. A Bíblia diz que Jesus fala para os fariseus, os saduceus: vós errais e errais muito, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Por isso que a gente pode falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos diante de Deus. Mas tem gente que acha que a pessoa morre e fica como se estivesse dormindo. Olha que absurdo. Quer dizer, então, se a pessoa ficasse dormindo, então Abraão já está há quantos mil anos dormindo? Quer dizer, é teoria dessas igrejas que não tem base na palavra de Deus. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Estar com Cristo, ou seja, morrer. Se o corpo dele tivesse morrido, ele estaria com Cristo. Ele fala estar com Cristo,
é incomparavelmente melhor. Ora, se a pessoa estivesse dormindo, isso não é melhor. A melhor coisa é a pessoa estar com a mente ativa, não inconsciente. Portanto, quando um cristão morre, ele está consciente. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que Paulo fala. Aliás, os mártires, eles enfrentavam a morte por quê? Porque ia ficar com o corpo, porque eles iam ficar que nem dormentes? Não, é o corpo que dorme, né? O corpo fica. Mas a alma estava ativa. Qual é a prova? Eles enfrentavam o martírio. E abraçavam. Falavam, olha, daqui a pouco os leões vão nos destruir. Daqui a pouco nós vamos ser queimados. Mas nós vamos encontrar todos na presença de Cristo. Essa era a motivação do martírio. Que Jesus falou, não temeis quem pode matar o corpo, a carne. Temais antes quem pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. Então não era para temer quem podia destruir o corpo. Porque o corpo é o invólucro da alma. Mata o corpo, mas a alma permanece. E nesse caso, olha que coisa linda, 2 Coríntios 5:8. Temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Não é ficar dormindo, não. Que nem ensinam muitas igrejas por aí. Ah, morreu, é como você vê, como se estivesse dormindo. Quando a Bíblia fala de dormir, é do corpo que está dormindo. A alma não, a alma está ativa. Olha o que ele fala, temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo que fica dormindo, para habitar com o Senhor. A alma habita com o Senhor. E o que Paulo fala, né? O meu desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com certeza e enxergar pela fé, né? O nosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão ao Senhor. Então nós estamos na mão de um justo juiz, graças a Deus. 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Outro tema muito claro na Bíblia, tem gente que acha que isso é simbólico, acha que isso aqui é porque não conhece os pais da igreja, não conhece a Bíblia, não conhece nada, né? 2.1, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, inicia com a conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Isso é uma doutrina da Bíblia, não é invencionice. Porque tem muita denominação que inventa coisa, né? Mas isso aí está na Bíblia. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca da parousia, do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja, para raptar a igreja. 2.2, as fases da vinda de Jesus. A primeira fase da volta de Cristo é para arrebatar a igreja, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ali fala do arrebatamento, do rapto da igreja. É a primeira fase. E a segunda fase, aí sim todo olho verá. Aí é a volta de Jesus em glória. 2.3, sobre a grande tribulação. Deixa eu deixar bem claro aqui. Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Crente nascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro, é arrebatado antes da grande tribulação. O anticristo só vai conseguir marcar as pessoas com seu chip, com seu número 666, essas coisas todas, depois que a igreja for arrebatada. Não vai ser antes. Então tem gente que fala cada bobagem, meus irmãos. Você acredita que teve gente que falou que a vacina contra a Covid era o número da besta? Olha que fraqueza moral, que fraqueza teológica, que fraqueza espiritual, meu irmão. Que isso? Irmão, anticristo, marca da besta, essas coisas é para quem ficar aqui. Mas graças a Deus, eu e você seremos arrebatados porque Jesus nos livra da ira futura. Jesus nos livra da grande tribulação. A grande tribulação é para a conversão dos judeus, para que os judeus se convertam a Jesus. Mas nós seremos arrebatados nos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que Jesus maravilhoso! É por isso que eu sirvo a Jesus com alegria, porque Ele me livrará e me livra da ira futura. Muito bem. 3. Último tópico. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. 3.1.
uma atenção à expressão dos tempos e estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso com seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai restabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Agora, olha que interessante. Em um certo momento, pergunto para Jesus, quando ocorrerão essas coisas? Fala, porém o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí a pessoa fala, nossa, mas então tem coisas que Jesus não sabe? Como homem. Né? A limitação da encarnação. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, para a encarnação, obviamente, ele foi limitado no tempo e no espaço. Mas depois da ressurreição, o Jesus glorificado, fazem de novo a pergunta para ele, quando será o tempo e as estações? Ele não fala mais que dessa hora ninguém sabe. Não, ele fala assim, não vos pertence saber, porque ele sabe. Graças a Deus. 3.2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Bom, a Bíblia Sagrada então mostra o derramamento do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 1, capítulo 2. O Espírito Santo é a vida da igreja. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Jesus deixou claro, eu volto para o Pai, mas você não vai ficar órfão. Sabe por que você não vai ficar órfão? Não é porque Maria será sua mãe, não é isso não. É porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade divina, vai estar com vocês. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Graças a Deus. Não é por acaso que Atos 1:11 há esta gloriosa promessa. Varões galileus, Jesus dizendo, por que vocês estão olhando para o céu? Aliás, são os anjos que estão dizendo, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Está vendo se Jesus está subindo? Ele há de vir. A promessa, Jesus voltará buscar a sua igreja. 3.3, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Nós somos da Assembleia de Deus, nós somos classificados como pentecostais clássicos. E nós cremos na promessa do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Revestimento de poder. Nós cremos que o Senhor Jesus reveste o crente de poder. Isso é o batismo no Espírito Santo. Qual é a evidência disso? Falar línguas estranhas, conforme diz a palavra de Deus. Então nós pregamos isso e estimulamos a igreja a buscar a promessa do batismo. A promessa bendita da esperança deve estar em nossa proclamação. A igreja de Cristo nasceu no fogo do Pentecoste e debaixo da promessa da volta do Senhor Jesus. Então, o pentecostalismo e o advento de Jesus estão intimamente ligados. A nossa igreja tem o DNA escatológico, graças a Deus. Considerações finais. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa também. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados, fomentados a viver no Espírito, a ter uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida dedicada à obra de Deus, preparando-nos para o encontro do noivo, do nosso Senhor. Que nós possamos viver nessa perspectiva espiritual, em espírito e em verdade, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Que possamos dizer com o coração cheio de alegria e de júbilo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida. Entre no meu site, acesse lá www.professoralberto.com.br. Você terá todo o conteúdo, toda a lição que nós disponibilizamos para vocês com muito carinho, com muito amor. Eu preparo isso aí com muita alegria. Eu sempre preparo com muita oração, pedindo para Deus direção para que você possa dar uma aula abençoadíssima. E o nosso convite: se você tiver recursos econômicos, se você tiver recursos, eu quero convidar você para participar da viagem para Israel. Recentemente o Estado de Israel se fechou porque eles resolveram vacinar todas as crianças de 5 a 9 anos. A vacina mais usada em Israel é a Pfizer.
E você sabe que Israel é um centro de tecnologia, de pesquisa e de ciência. E Israel sempre incentivou a vacina. Então essas histórias furadas que você ouvem aí, esses argumentinhos contra a vacina, não passa de uma falácia. Porque o Estado de Israel, que é um Estado de pessoas estudiosas, que tem centros excelentes de tecnologia, incentiva a vacina. Tanto é que o Estado de Israel se fechou recentemente para vacinar as suas crianças. Então não precisa ter medo da vacinação, porque realmente ela é eficaz. No Brasil, caiu o número de mortos assustadoramente. De quase 4.000 por dia para 200, que ainda é um número alto, né? Mais perto de 4.000, e isso se deve à imunização em massa. E o Brasil sempre teve expertise de vacinação, sempre vacinou a população. Agora um grupo de negacionistas inventaram aí de não querer se vacinar. Mas está na mão de Deus, nós não vamos discutir isso. Eu só quero dizer para você que Israel esteve fechado recentemente porque esteve fazendo a vacinação em massa das crianças de 5 a 9 anos. Porque já vacinou os jovens, já vacinou os adultos. Inclusive, quem começou essa vacinação foi o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que foi nas câmaras, em frente das câmaras, se vacinar para dar exemplo para a nação. Porque o líder do país é um exemplo para a nação. E agora, então, nós temos essa viagem para Israel. E eu convido você, que tem recursos econômicos e queira fazer a viagem. A nossa viagem fica $3.290. São 9 dias, só Israel. Agora você precisa estar vacinado, tá? Porque Israel exige 5 passaportes de vacina. 5, tá? Porque lá é por cores. E Israel exige que quem for visitar o país tem que ser vacinado. E, obviamente, eu preciso que você seja vacinado para fazer essa viagem. Nossa viagem está programada entre o dia 24 de março a 1º de abril de 2022, se realmente as coisas se ajeitarem, né? E eu espero que você faça parte desse nosso grupo. Aí estão os telefones, você pode ligar, liga lá e faça a sua reserva para você estar fazendo essa viagem linda que nós estaremos fazendo. Nós estamos encerrando esse trimestre. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado e tem compartilhado da nossa lição. Muitíssimo obrigado. Eu desejo de coração para você um novo ano cheio de saúde, de bênçãos, de vitórias. Eu desejo que seja um ano de muita fé, de muito crescimento espiritual. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, que você possa ter essa experiência gloriosa, ser revestido do poder de Deus. A nossa esperança permanece. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus continue abençoando sua vida e sua família. Um grande ano novo, cheio de bênção. Feliz 2022. Fique na paz do Senhor. Amém.